Maninhas e maninhos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como vocês já leram no título do vídeo, você tem vergonha de ser cristão? Se você tem, esse vídeo é pra você. Então, sem mais delongas, vamos direto pro assunto. Bom, maninhas e maninhos, hoje eu quero contar um pouquinho do meu testemunho e hoje a gente vai ler a Bíblia em 2 livros, né? Então a gente vai ler um pouquinho mais do que o de costume. Então, eu sou igual o filho pródigo. E eu me sinto parecida com ele em o sentido que eu estava na casa do pai e eu simplesmente falei, quero viver a minha vida do nada não, eu estava num momento de muita dor e eu não enxergava a graça do Senhor sobre mim. E quando a gente está vivendo um momento de dor, gente, não é tempo de agir, tá? É tempo de se calar, é tempo de se recuar e é tempo de descansar. Porque se você faz algo no momento da dor, do barulho, da turbulência, eu acredito que você pode tomar decisões erradas. Então, naquele momento, eu tomei uma decisão errada. E hoje eu quero ler com você Lucas, a parábola do filho pródigo, Lucas do capítulo 15, do versículo 16 ao 24, que diz o seguinte: ele desejava encher o estômago com as vagens e de alforrobeira. Se eu estiver falando errado, me corrijam, tá? Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matam-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Então, maninhas e maninhos, quando eu estava no mundo, teve um momento que eu caí em si. Na verdade, 3 horas depois eu falar assim, tô desviada de entregar tudo. Eu caí em si de, tipo assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida. Mas o orgulho, ele tomou conta do meu coração. E eu falei assim, sustenta a tua gracinha. Você pediu pra sair, você vai viver agora a sua vida. E você vai ficar pelo menos 1 ano lá fora, né? E aí eu tentei, gente, eu não consegui ficar 1 ano lá fora. Glória a Deus por isso. E ali eu comecei a viver a minha vida, viver os prazeres, fazer tudo o que eu queria, na hora que eu queria, né? Acabei conhecendo muita gente, tanto de amizades, assim. Comecei a viver algo que não agradava o coração de Deus. Mas, gente, não tem... Cara, isso é uma coisa muito real. Você não vai conseguir pecar tranquilo depois de ter o conhecimento e discernimento e ter vivido uma experiência com o Espírito Santo. Quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver. Isso é real, cara. Isso é muito real. E aí, eu não conseguia pecar direito, sabe? Eu não conseguia. E outra coisa que eu fiz quando eu saí, eu limpei todas as minhas redes sociais, eu arquivei tudo, eu não tive coragem de apagar. Mas eu arquivei tudo que eu vivi com o Senhor, de missão, de falar de Jesus nas minhas redes sociais. E sempre alguém falava de Jesus, eu sempre falava de Jesus. E teve um momento que eu falei: Senhor, o Senhor não tá entendendo, eu não tô mais na tua presença, eu não quero falar sobre o Senhor. E olha que doido. E eu não queria porque eu tava machucada, eu tinha vergonha, sabe? Eu sabia que eu tava vivendo uma vida indigna, então assim, como eu vou falar do Senhor e representar Jesus aqui? Não tem como. Minha lombar, Senhor. E ali, eu vivi várias vezes assim. Eu lembro que uma amiga começou a fazer várias perguntas pra mim, perguntas que pra nós que somos cristãos e nascemos no lar cristão, é óbvio que é pecado, mas pra ela não entendia, então ela começou a fazer várias perguntas e eu comecei a falar do Senhor pra ela, mesmo desviada. Então, eu comecei a viver vários momentos assim. E ali, quando eu caí em si mesmo, gente, eu não aguentava mais. Teve um momento que eu não aguentava. E o Senhor, no meu aniversário, ele falou assim: Manu, eu quero primícias suas. Eu quero primícias. Eu fiquei: Senhor, eu tô desviada. Como que eu vou viver primícias, Jesus? Como que eu vou viver isso? Gente, desculpa minha cara limpa, tá? Hoje é um dia corrido. Então... E aí eu falei: Senhor, como é que eu vou viver primícias? E aí Deus pediu as primeiras horas do meu aniversário, dos 20 anos para os 21.
E ali eu vivi, né? Eu planejei meu aniversário em 24 horas, deu tudo certo, meus amigos deram um jeito, foi maravilhoso, o poder de Deus caiu sobre aquele lugar, foi incrível. Eu falei assim, olha, Senhor, o Senhor preparou, então o Senhor dá um jeito de fazer o teu espírito descer, eu te obedeci. Né? E foi realmente o poder de Deus. Todo mundo que foi pro meu aniversário naquele dia foi tocado. E eu tinha orado dentro do carro, enquanto tava todo mundo conversando, eu orei e falei, Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu sei que eu vou sentir porque o Senhor pediu, mas não deixa só eu sentir, faz todo mundo sair dali, não da mesma forma que entrou, e todo mundo viveu aquilo. E aí, após um tempo, eu voltei para Jesus e eu lembro que eu voltei convicta e eu fui na igreja de uma das apóstolas que me acompanha. Eu não sou de uma igreja apostólica, mas eu sou acompanhada por uma apóstola que ela é incrível, Tia Sol, amo você. E ali eu falei pra ela, olha, eu quero voltar, e é isso, só que eu tava com muita vergonha. Gente, sabe o que é vergonha? Vergonha, muita vergonha. E ali ela conversou comigo e ela falou várias coisas, promessas e, enfim, várias coisas do gênero. E no mesmo dia a minha líder estava lá, porque ela é mãe da minha líder. E eu falei, Sarinha, eu vou voltar pra Jesus. E eu com muita vergonha, cara, gente, foi muito difícil. E no início, gente, eu escondia de todas as formas que eu estava com Cristo. De todas as formas. Os meus amigos não cristãos não sabiam. Eu ainda tentava, tipo assim, ir pra festa, mesmo indo pra igreja, pra galera não desconfiar. Só que eu não me sentia mais à vontade, eu não me sentia mais bem. E por que eu tinha vergonha? Porque eu tinha voltado pra Jesus e caído. E aí, quando eu voltei de novo, a galera meio que ficou, é verdade mesmo que ela tá vivendo? E aí eu ficava pensando nisso, no mau testemunho que eu tinha dado, sabe? Que as pessoas não iam me achar verdadeira. Então eu falei, Senhor, não vou falar mais de ti nas minhas redes sociais. Eu não vou mais falar de você no meu canal. Eu vou falar sobre outra coisa. Eu ia falar sobre vida saudável. Eu amo esporte. Eu amo esporte, gente. Então eu ia falar sobre esporte, sobre ser iniciante no esporte. Que também compactua cuidar do templo do Espírito Santo. Mas eu não consegui. E aí teve um momento que eu já tava cheia, sabe? Porque eu tava vendo tanta coisa no secreto com o Senhor. Foi um tempo, assim, tão incrível, gente. Muito incrível. Sabe, o primeiro amor, assim. E aí eu lembro que queriam que eu servisse na igreja. Eu falava, vou servir não. Me sentia muito indigna e ficava com muita vergonha. Ficava com vergonha de falar do Senhor nas minhas redes sociais. Ficava com vergonha de falar que eu estava na igreja. Ficava com vergonha da minha família saber que eu estava com Cristo de novo. Eu ficava com muita vergonha porque eu era louca, mano. Eu era muito louca, assim, sabe? Enfim... E eu comecei a achar que também não ia viver algumas promessas que o Senhor tinha pra minha vida, porque eu falei, cara, não, olha como é que eu sou, olha como, cara, não, sabe, sou indigna. E de fato, gente, a gente não merece a graça do Senhor. A graça é um favor imerecido. O Senhor morreu na cruz por nos amar, mas a gente não merece, a gente não é nada sem Ele. Mas o amor dele nos alcançou. E até que teve um momento que eu não aguento mais e o Senhor começou a falar, volta a falar sobre mim nas suas redes sociais, volta a falar sobre mim no seu canal. E eu falei, vou voltar a falar de Jesus no YouTube, porque aqui quase não tem os meus amigos mundanos, né? Na época quase não tinha. E eu quero ler com vocês Romanos 1,16, que diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, gente, eu comecei a fazer umas coisas, né? Eu gosto muito de esporte, então eu tava metida no esporte. E aí, quando eu ia compartilhar no meu canal, nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no meu WhatsApp, eu ficava com muita vergonha, porque eu sabia que tinham amigos novos, que tinham me conhecido mundana, vendo aquilo ali, que sabiam de coisas minhas, assim, que, enfim... E aí eu tava com muita vergonha, E sabe como é que eu vencia a minha vergonha? Vou chegar até pertinho de você. Eu vencia a minha vergonha agindo. Eu sabia que mais importante do que o que as pessoas achavam de mim é o Senhor, era Jesus. Então Jesus é muito mais importante do que as pessoas acham, do que as pessoas falam sobre mim, do que as pessoas... Enfim, do que as pessoas acham, comentam. E eu comecei a ir com medo mesmo, e eu lembro que eu não queria voltar a servir na casa do Senhor por vergonha também, porque eu sabia que tinha pessoas que tinham falado de mim a meu respeito, né? Nossa, não era Manu que vivia em missão, que vivia andando com vocês para cima e para baixo, que falava do amor de Jesus nas redes sociais. Então, eu tinha vergonha por isso.
E aí o Senhor usou um amigo meu que nem sabia o que estava acontecendo. E ele foi orar em mim. Levanta, tá na hora, eu quero te usar. Volta a me servir. Tá com vergonha porque se sou eu que te santifico, sou eu que derramei a graça sobre você. E ele começou a falar várias coisas que eu fiquei, menina, semana que vem já tô fazendo alguma coisa. E eu voltei a fazer com muita vergonha, com muito medo. As pessoas não imaginavam, porque assim, né, eu tava assim, vou lá e tudo mais. Mas eu falava, Senhor, tira todo medo, tira toda vergonha, livra o meu nome das mesas de fofoca, das mesas erradas. E ali eu comecei a viver com o Senhor. E o que eu quero te falar, Manu, mas tá, qual é o final? Qual é o enredo que tu tá querendo dizer pra gente? O que eu quero dizer pra você, maninha e maninho, é que faz o que Jesus está mandando, faz o que o Senhor está falando, não se envergonhe do Evangelho. Se Deus falar para você orar por alguém, ore, sabe? Se Deus mandar você falar, fala do Senhor, não se envergonhe, sabe? O seu campo de trabalho é o seu campo missionário, o seu campo das suas redes sociais é o lugar que Deus está te dando a oportunidade, né? Os campos tem muita coisa para trabalhar, poucos são os trabalhadores. Então, é isso que eu quero te dizer. Não liguem para o que as pessoas estão falando, liguem para Cristo. Quem te testifica é Jesus, sabe? O justo, ele não se justifica, mas os seus frutos falarão por você. Então, os seus frutos, não digo não só de discípulos, mas eu digo do seu testemunho, do que vai acontecer através da sua vida, pelo que você vive com o Espírito Santo. Então, era isso, manias e manias, que eu queria falar com você, sabe? Que o Senhor te abençoe, que você não se envergonhe de falar do Evangelho na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, com a sua família. Porque eu tinha também vergonha com a minha família, gente, de falar de Jesus pra minha família, porque eu era cristã e tinha caído, né? E hoje em dia, a minha família pede oração minha, pede oração da minha mãe, né? Quando é momento de oração, é a gente que tá lá de frente. Então, o Senhor, ele acaba limpando, sabe? E o Senhor cobra uma multidão de pecados. O Senhor já jogou tudo no mar de esquecimento. Você vai viver as promessas do Senhor, sim. Não acredite no que o inimigo fala pra você. Se o inimigo falou, nossa, mas você viveu várias coisas ruins lá fora, como é que você vai falar do amor de Jesus agora? Você vai ser hipócrita. Não, você não é hipócrita. Você viveu aquilo, mas agora você se arrependeu verdadeiramente e você vai viver uma nova vida com Deus, sabe? Também não se acanhe de orar por alguém. Se Deus mandar você ir orar, vá orar. Eu lembro que às vezes a gente não faz algumas coisas por vergonha do Evangelho, mas deixa eu te falar, não tem por que ter vergonha, cara. A única pessoa... Cara, quem tinha que ter vergonha da gente era Cristo, tu sabia? Quem tinha que ter vergonha de mim era ele, né? E eu, abestada aqui, tendo vergonha. Desculpa a palavra, gente, tá? Às vezes eu falo meio... Enfim. Mas é isso, maninhas e maninhos. Pegue o Evangelho, não se envergonhe, tá? Eu errei mesmo, mas Jesus já morreu por mim e limpou e já levou os pecados sobre si. E agora eu sou uma nova criatura. E se continuarem falando, deixa falar, porque o justo não se justifica. É isso, maninhas e maninhos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos de vocês. Tchau e até o próximo vídeo.